Boa tarde, queridos amigos, público que está sempre aqui comigo, acompanhando os nossos comentários, as nossas reflexões. Hoje estamos aqui com muita alegria para conversarmos sobre um capítulo do Pão Nosso, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Uma mensagem linda que leva a uma grande reflexão. Antes, cumprimento todos os espíritas que acompanham esta página, que acompanham este trabalho que é feito, que neste domingo, final de tarde, começo de noite, estão aqui sempre buscando conteúdo novo para refletir, aprofundar os conhecimentos. Isto é muito importante. Cumprimento também os não espíritas, que da mesma forma buscam nesta doutrina informações valiosas para que possam entender e compreender melhor o que se processa em sua volta. Todo esse, até então, mistério que os estimula a pesquisar. E muitos buscam, nestas pesquisas, aprofundar os conhecimentos, tentando absorver o máximo possível na doutrina espírita. Todos vocês recebam o meu abraço fluídico fraterno. Estamos iniciando, como todo trabalho espírita, uma prece para abrirmos os trabalhos. Deus Pai, Jesus, Fabiano de Cristo. Deus, Pai misericordioso. Jesus, o nosso divino mestre. Fabiano de Cristo, o mentor da nossa casa espírita, luz, esperança e caridade. Toda a espiritualidade amiga que neste momento vibram em torno de todos que estão nos ouvindo. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos pelo conhecimento, pelo pão. Te agradecemos pelas bênçãos que derrama a todo instante, a toda hora, sobre cada um de nós. Que possamos, Senhor, nesta tarde e noite, desenvolver um trabalho o mais interativo possível, o mais produtivo possível, para que cada um consiga captar, entender, compreender melhor, cada vez mais, os teus ensinamentos. Que assim seja. Então, para começarmos exercitando nossa reflexão, trago aqui uma mensagem. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Pensemos nisto e coloquemos em prática.
O nosso tema hoje é o capítulo 145 do livro Pão Nosso, como eu já disse, psicografado por Chico Xavier. Lições emitidas através da psicografia pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 145 é exatamente obreiros. E começa com uma citação de um capítulo, um versículo de Paulo, do livro 2, Timóteo, foi o capítulo 2, o versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Então, vamos começar a refletir por aí. Nos apresentarmos perante a Deus, não com pompas, nem com honras, nem com cobranças, mas simplesmente como um obreiro. Aquele que está pronto para contribuir, para ajudar, para fazer alguma coisa de bem, no bem, na seara de Deus. A lição nos diz: desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui, abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos, com Paulo, que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Esta é a lição que nos leva à reflexão, a refletirmos. Estamos aqui como obreiros do Senhor. Inclusive, eu lembro aqueles que queiram aprofundar este assunto,
a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado também por Chico Xavier, mais um texto emitido por André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual. E neste livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz mostra de forma bem detalhada, numa sequência de capítulos, como tudo isso se processa no plano espiritual e também no plano material, porque não deixamos de trabalhar para o Senhor. Trabalhamos encarnados aqui no plano terra e trabalhamos desencarnados no plano espiritual. O trabalho é constante. Os serviços estão sempre presentes. A ajuda ao próximo, o amor ao próximo é permanente. Existe sempre algo a se fazer. Do mais simples ao mais complexo. E podemos sempre ajudar. Sempre terá alguma coisa para se fazer. Aqui mesmo no plano Terra estamos vivendo um momento onde tantas coisas precisam ser feitas. A interatividade é fundamental. Se nós conseguíssemos desenvolver um trabalho de obreiros aqui no plano Terra, neste momento que estamos atravessando de pandemia, talvez até esse problema já estivesse resolvido. Porque estaria um auxiliando ao outro, estaria um contribuindo com o esforço do outro, todos buscando a cada momento, a cada instante, edificar. Mas o que é que nós estamos vendo? Grupos que tentam destruir. Pessoas que falam, mas não constroem. E onde estão os obreiros? E isto tem atrapalhado bastante. É um caminho já para nós começarmos a refletir a nossa realidade, né? Como estamos vivendo aqui e o agora. Mas seguindo os parágrafos da lição, o primeiro parágrafo nos diz: desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. E o segundo parágrafo complementa: muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial. Outros cuidam de anotar mágoas, falhas, defeitos, no propósito de colocá-las, de denunciar ao Senhor. Expôs-se rosário imenso de queixas diante do Senhor em busca de destaque no mundo futuro, para ser considerado trabalhador competente. Se pararmos para refletir, no nosso plano material, isto vem acontecendo e muito. Emmanuel nos chama a atenção para a reflexão de como nos colocaríamos, nos apresentaríamos diante de Deus. Já pensaste nisto? Pensaste? Por exemplo, de repente há uma possibilidade de estar diante do Pai. Quais as palavras que dirias? Como estarias vestido? Terias preocupação com a vestimenta? Terias preocupação? Farias um curso de oratória para bem expor teus pontos de vistas para Deus?
como irias agir? Ou simplesmente irias estar diante de Deus? Simples, da forma que sois, expondo os teus conhecimentos e humildemente respeitando e aceitando tudo o que lhe fosse dito com relação à sua pessoa, sem contra-argumentações nem discussões. Qual é o caminho? O primeiro seria um tanto arrogante, né? E o segundo, mais humilde, mais interativo. Aí é preciso lembrar, né, como Deus, através de Jesus, se apresentou para nós. Deus de amor e bondade, humildade e simplicidade. Um Deus sem pompas e sem galhardias. Um Deus simples, do amor que constrói, da caridade que edifica, da interatividade que ajuda, do compartilhamento das coisas boas. A nossa reflexão segue no parágrafo seguinte, que diz: a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. Então, como pensamos em chegar do outro lado? Com o diploma debaixo do braço para mostrar a Deus que temos nível superior? Ou simplesmente sem nem nesse assunto tocar? Buscar falar das ajudas que fez, do amor, da caridade, da paz, da união, da interatividade, do respeito ao próximo. Como você se apresentaria? É uma linha de reflexão muito importante, porque um dia vamos desencarnar. E até no nosso meio mesmo, aqui e ali eu escuto alguém falar que ao desencarnar gostaria de ir direto para o nosso lar. Outros já pensam além do nosso lar. Esferas mais superiores. Ninguém pensa no umbral. Porque pensar no umbral é também a gente pensar nas falhas e nos erros que cometemos, os quais não temos coragem, muitas vezes, de encarar, de olhar no espelho e admitir que determinadas falhas, que determinados erros nós possuímos. Por isso não queremos nem imaginar o umbral. Como irmãos de outras crenças, não quer nem pensar no inferno. Salvação direto. E começa aquela luta para se conseguir esta salvação de qualquer forma. De ter um santo, de ter um guia, alguém que possa conduzir direto para um plano, para uma esfera que signifique salvação adquirida imediatamente. Mas precisamos lembrar, as conquistas são uma escada, é uma escada. Nós temos que subir
a escada das conquistas espirituais, degrau a degrau. E podemos passar pelo umbral. Mas para que o nosso tempo seja curto, rápido no umbral, o que é que precisamos fazer aqui? Jesus orientou, Jesus ensinou. Há muito trabalho na seara do Pai. Precisamos ser obreiros. Desenvolver um trabalho voltado para o bem. Mais adiante, a lição nos diz: o mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Tem tudo a ver com o que eu falei. O plano material aqui é um departamento, uma filial da casa divina. É uma das moradas da casa do Pai. E há tantas moradas na casa do Pai, como nos ensinou Jesus. Esta é uma na qual precisamos passar, na qual precisamos evoluir. Por isso estamos aqui. Por isso viemos para desenvolver trabalhos de interatividade para recuperar erros antes cometidos, para construir, para edificar, para amar ao próximo, como ele nos ensinou. Temos esta missão, temos esta responsabilidade ao encarnar, evoluir. E a evolução está exatamente no trabalho do bem. Trabalharmos como obreiros. Mais adiante, o caminho edificante desdobra-se para todos. Todos têm oportunidade. Deus não tira de ninguém a chance de evoluir. Cada um, às vezes, se atrasa pela própria arrogância, pela ignorância, por não buscar evoluir, pelo livre-arbítrio, pela escolha que faz e que atrasa esse processo de evolução. Mas a chance é para todos. E este que se atrasa, quando resolve avançar, evoluir, lá está o caminho radiante e seguro para ele seguir. Deus não tira dele a oportunidade, nem o castiga, porque o castigo que a gente chama, o que a gente chama de punição, é exatamente a consciência que temos das nossas falhas, dos nossos erros e que não queremos assumir. Mas sabemos que elas existem. E quando tropeçamos, queremos criar uma explicação para que aquilo ali esteja acontecendo. Então não é porque eu falhei, é porque Deus me castiga. Porque Ele queria assim e eu fiz diferente. Estamos sempre passando para alguém a culpa. Quando não temos a coragem de atribuir a Deus essa culpa, atribuímos muitas vezes à espiritualidade, a outras pessoas, aos parentes. Sempre buscamos algo ou alguém para que justifiquemos as nossas falhas, os nossos erros. Quando precisamos ter a coragem de chegar diante do espelho, diante de nós mesmos e reconhecermos que os tropeços, as dores e os sofrimentos são oriundos de tudo aquilo que plantamos.
e que um dia teremos que colher. A lição diz: aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o Espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. E mais adiante classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. A seara de Deus é uma só. Agora, o nosso nível de evolução vai nos colocar em determinados setores. É a escada que eu falei. Se conseguires sair do primeiro degrau, aquele mais primitivo, onde tens que dar os primeiros passos, vais alcançar o segundo degrau. Se almejas chegar no terceiro e te esforças, busca, luta, faz por onde, chegarás no terceiro. Se no terceiro achas que já fizeste muito, que está cansado e quer dar um tempo, e para nesta encarnação nada produz, não voltarás para o segundo nem para o primeiro. Descansarás no terceiro. E no terceiro vais continuar. Para novamente, passando pela erraticidade, voltando de novo no plano terra, possas dar sequência ao teu trabalho. Aí voltas mais animado, mais determinado e consegue realizar um bom trabalho e consegue chegar ao quarto degrau. E assim, passo a passo, vai subindo esta escada em direção ao nosso Pai Criador. No centro das realidades, é o último parágrafo. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Ou seja, trabalho realizado na simplicidade, no amor e no carinho para com o próximo. Olha, títulos, pompas, honras são formas criadas no plano material e que muitas vezes enriquecem a nossa vaidade, o nosso orgulho, e que por isto mesmo precisamos ter todo o cuidado para, quando conquistarmos estes títulos e honrarias, não deixar que isto tome conta da gente, mas sim a gente tomar conta disto. E sabermos que antes de tudo aquilo somos simplesmente espíritos obreiros buscando evoluir na seara do Senhor. E que possamos desenvolver todo o esforço e em conjunto, não é sozinho, porque a lição de Jesus é clara: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o amor ao próximo envolve a convivência, a interatividade, o carinho, envolve todo esse contexto que significa evolução moral do espírito. Não é só a evolução intelectual que vai nos fazer um simples obreiro. A inteligência é importante.
Não é só a evolução material, os bens materiais, que vai nos colocar diante de Deus. É saber usar estes bens materiais que nos chegam, saber usá-los para o bem, que é exatamente isto que Deus vai esperar de cada um de nós. Se a mim chega a possibilidade de desfrutar de 2 milhões, o que eu posso fazer pelo próximo com 2 milhões? É claro, no mundo material, eu tenho parentes, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha situação, eu também vou cuidar de mim e destas pessoas. Mas o que mais eu posso fazer com estes 2 milhões de positivo, como um obreiro do Senhor? E este questionamento eu tenho que buscar nos ensinamentos de Jesus. O amor ao próximo, que é fundamental, é essencial. Então, irmãos, pensemos exatamente isto. E nesta reflexão vamos ver o mundo atual, este mundo que está nos assustando. Este mundo onde a pandemia está assustando a muitos. Restrições daqui, restrições dali, mas tudo tem o seu lado bom. Nada disso está acontecendo por acaso. E no meio de tudo isto, muita coisa positiva pode ser feita. É uma chance para os obreiros do Senhor aparecerem, se destacarem, produzirem. Deus está nos dando esta oportunidade. É a chance de nos aproximarmos mais, de revermos muitos conceitos antes esquecidos, conceitos de amor, de paz, de união, que precisam ser reativados, de buscarmos a interatividade, o compartilhamento, o carinho, o entendimento, o respeito para com o próximo, de eliminarmos preconceitos, violências, e assim irmos aos poucos eliminando também angústias, frustrações e tantos sentimentos negativos que vêm exatamente daqueles sentimentos negativos que nós colocamos em prática, que nós plantamos. Esse momento oferece essa oportunidade. Não vamos nos concentrar só olhando o lado ruim. Vamos transformar o lado ruim no lado bom. Vamos transformar este momento num momento de mudanças, de evolução, de aproximação cada vez maior do outro, do próximo, do amar a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, de estendermos um olhar mais prático e objetivo para aqueles necessitados, carentes, sofredores, que transitam conosco a cada instante, a cada minuto pelos caminhos que passamos, que muitas vezes estão dentro das nossas famílias. Vamos deixar de lado ressentimentos, amarguras, tudo isto que pode prejudicar a nossa evolução. Vamos buscar cada vez mais evoluir em direção a Deus. É muito importante
refletir e, mais ainda, depois da reflexão, quando chegamos ao entendimento, colocar em prática. Eu sempre costumo dizer, entender é importante, compreender é fundamental. Porque quando entendemos e compreendemos os ensinamentos de Jesus, conseguimos praticá-los com consciência e com equilíbrio. E aí cabe uma mensagem, já que estamos chegando nos nossos instantes finais. Essa mensagem é do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes, e se chama Acender as Luzes. Dê rumo à vida. Prometa dar a si mesmo a felicidade e melhor aproveitar as suas qualidades e pendores. Diga a si mesmo confiante: tenho fortes possibilidades de me pôr em caminhos novos, de eliminar uma montanha de indecisões, de me fazer mais capaz de encontrar o lugar certo para os meus pés e a altura correta para os meus braços. Trabalhe consigo mesmo. Põe a mão na massa. Acenda as suas luzes. As capacidades reconhecidas dão impulso à vida. E com esta mensagem, nós agradecemos a atenção de todos vocês, deixando aqui esta semente. Esta semente agora plantada não só para a colheita de vocês, mas também a minha. Nós plantamos neste momento, nestes quase 40 minutos de reflexão, plantamos sementes que vão produzir pensamentos, entendimentos. Quando os entendimentos chegarem, aí vamos buscar compreender o porquê das coisas e, compreendendo, vamos praticar o bem. Aí a compreensão se aprofunda, porque você passa a conhecer, a sentir a vibração, a essência do que é ser um obreiro do bem na seara de Jesus, na seara de Deus. Fazendo, praticando. Este é o grande convite. Não fiquemos só nas reflexões, mas vamos praticar também. E então, para concluir, como em todo o trabalho espírita, vamos fazer uma prece. Fechemos os olhos e vamos agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, Jesus, nosso Divino Mestre, Fabiano de Cristo, mentor do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, a toda a espiritualidade que participou, que ajudou, que contribuiu, intuindo, a toda a espiritualidade que está aí com você, também participando, lhe dando forças e energias positivas, revigorantes. A todos, agradecemos, Senhor, por este momento vivido. Agradecemos e te pedimos, cada vez mais, abrirmos os nossos pensamentos e buscarmos entender. E que esses pensamentos se transformem em vontade, Senhor, vontade de fazer, de praticar o bem. E que esta vontade, Senhor, se transforme em ações, em atos, em práticas, práticas de amor, de caridade e do bem. Desde já te agradecemos, Senhor, por tudo isto
que nos tem oferecido e ofertado sempre. Muita paz, agradeço a todos a atenção, fiquem com Deus. Muita paz, uma boa reflexão e vamos colocar em prática as nossas ações positivas. Obreiros nesta vida material, obreiros na vida espiritual, obreiros na vida eterna. Muita paz, fiquem com Deus.